Muito bem, estamos ao vivo. Para mim, eu pensei que estava faltando menos tempo para 4 horas. Está faltando quantos minutos aí? Falta dois. 2 minutos. Três. Então, 3 minutos para as 4 horas. Boa tarde, meus amigos. Vai começar. Quem está aqui? Temos a Nanda, Loise Filgueira, que já entraram aqui. Fala o seguinte, se você puder pôr no seu comentário e põe a sigla do seu estado ou a cidade onde você está nos acompanhando, para nós sabermos de onde você é, tá bem? Muito bom. Daqui a pouco nós vamos entrar com o pastor Paulo Miqueias, estamos aguardando um minutinho aí. Ele já deve estar chegando. Muito bom. Então teremos uma conversa com o pastor Paulo Miqueias Varão. Ele é missionário da Missão Cristã Evangélica, lá no Piauí, no sertão do Piauí, no município de Campinas do Piauí, no Quilombo da Volta. Então ele trabalha com quilombolas e já trabalha, está indo para 2 anos, quem falou? 3 anos, se eu não me engano. Daqui a pouco vai dar todos os detalhes, estamos aguardando ele entrar. Olá, Nanda, de Cabo Frio, tudo bem? Dá um abraço aí no pastor Jonta e a Ana Paula, tá bem? Mandamos um abraço para eles. De Santa Rita, Paraíba, temos aí a Loise, muito bom. Deve ser aparente. Jackson também está aí. Olá, Jackson. Um abraço. Então nós vamos aguardando aí, mais algumas pessoas vão entrando. O pastor Paulo Miqueias já deve entrar daqui a pouco, junto com a sua esposa Rebeca. Estamos felizes por poder conversar com ele hoje. Eu estou em Brasília, pastor Ivanei. Sou pastor e missionário da Igreja Cristã Evangélica. Também missionário na Missão Cristã Evangélica, como o pastor Paulo Miqueias, só que eu e a minha esposa Lilian, nós somos missionários de base, estamos aí responsáveis, duas responsabilidades, uma é nós divulgarmos a Missão Cristã Evangélica e a outra é nós acompanharmos nossos missionários. Como não temos como viajar, né, tínhamos planejado várias viagens para esse primeiro semestre, aqui no Brasil e no exterior, representando a missão, mas diante das circunstâncias da pandemia, então nós resolvemos fazer essas lives, é uma maneira de nós estarmos com os nossos missionários, né? Muito bem. Olha aí, temos aí o nosso irmão, o Itacarambi, aí, o César. Né, César? Muito bem. Grande parceiro de missões, o César. Itacarambi tem o seu laboratório de prótese dentária. Olha aí, pastor Paulo Miqueias entrou. Nós vamos chamá-lo. Isso então a nossa live com o pastor Miqueias. Estamos aguardando ele entrar. Olha aí, aparecendo. Pronto. Tudo bem. Olha que caboclo chique, olha só. Foi lá, tomou um banho, passou um óleo na cabeça, parou a barba. Tudo bom, Miqueias? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Quer cumprimentar as pessoas que estão aí? Tem um monte de gente entrando aí agora. Lucas. Rebeca já aparece com a gente também. Dá um oi. Só dá um oi. Ela disse, só vou dar um oi. Deixou muito claro, tá bom. Só dei um oi, então. Tá bom. E a Rebeca tá por aí? Isso, já ela aparece. Ainda não chegou. Aí eu falei, quando você chegar, você vem e dá um oi. Não, então tá bom. Tá jóia, então. Então, por enquanto, a disputa é grande entre nós. Para nós sabermos quem é o mais bonito nessa live aqui.
A hora que a Rebeca chegar, Exatamente. acabou a brincadeira. Não tem mais como brincar. Aí é injusto a disputa, né? Meus irmãos, olha só, eu conheço o Miqueias conheci quando ele era seminarista ainda, né? O Miqueias foi seminarista por um ano na igreja em que nós pastoreávamos, lá em Cesarina, interior de Goiás. Uma boa experiência acompanhar o Miqueias, ver um pouco da sua luta com o seu chamado missionário e depois ir acompanhando todo o processo dele até chegar no campo missionário. Né? E até hoje a gente procura estar perto dele aí, conhecendo as suas lutas, mas também as suas vitórias. Miqueias, é um prazer ter você aqui nesta live, de podermos conversar um pouco. A intenção dessa live, olha, a Rebeca entrou, ó. Vai. Tá Ah, no carro. ah, hã? Ela Como tá é que no é? carro. Ela falou, não, se não chegar a tempo, eu vou assistindo daqui até chegar em casa. Ah, tá certo. Então, Rebeca, estamos aguardando você, hein? Olha que entrou também o Icari, lá da Ilha do Bananal, aldeia Macaúba. Muito bem, temos várias pessoas entrando. Ótimo, prazer ter todos vocês aqui. Então, o Miqueias é uma pessoa que a gente tem admirado no trabalho que ele desenvolve. Ele é missionário entre os quilombolas. Ele não vai gostar muito do que eu vou falar, não, mas hoje ele está sendo uma referência nesse trabalho. Né? A maneira como ele trabalha, as descobertas que ele tem feito, enfim, todo o recurso de conhecimento que ele tem gerado no trabalho com os quilombolas tem sido um exemplo, tanto na Missão Cristã Evangélica, quanto na JUVEP, porque ele é um missionário com duas missões, né? De duas agências missionárias. Na verdade, ele é missionário da JUVEP com o apoio da Missão Cristã Evangélica, né? É uma parceria, um trabalho desenvolvido em parceria, né? Então, Miqueias, fala um pouco para a gente aí como foi o seu chamado, como que aconteceu e como que você chegou a esse denominador, essa conclusão de que você tinha um chamado específico para os quilombolas. Palavra com você. Então, eu fui para o seminário muito jovem, com 17 anos. Eu sou filho de pastor, meu pai é formado, minha mãe também formada, sempre participei desse meio, fui para o seminário com o interesse de aprender mais de teologia, sobre igreja, mas não tinha o propósito de ser pastor. Fui para o Muito bem. seminário na primeira turma do discípulo no CTSEB, em 2012. E Muito bem. durante. Um momentinho. Qual é o nome dos seus pais? Fala para o pessoal saber, Meu conhecer. pai é o pastor Garcia Araújo e minha mãe é Maria Luísa. Eles estão hoje pastoreando a Igreja Evangélica em Nova Russa, Ceará, Igreja Estrela da Manhã. E quando eu Muito fui bem. para o seminário, Eles tiveram, logo que nós estávamos saindo daquele teste, eles entraram. Vamos ver se eles entram aqui. Eu não vi eles entrando ainda. Vamos acho que ver. minha mãe já entrou. Minha mãe já Tá, entrou. Eles devem estar tá. juntos lá. Muito bem. Então, no seminário, no meu primeiro ano, durante o discípulo, teve a conferência missionária em maio, o pastor Abraão, da missão MEAP, que estava pregando, e foi muito forte, né, o desafio missionário. Eu estava lá só para estudar e voltar para fazer minha faculdade e ter uma base teológica melhor para entrar na universidade e tudo mais. E lá eu fui desafiado a dedicar não só um ano, mas a minha vida toda. Só que eu não me encaixava, não. Eu não senti, por ser filho de pastor e entender tudo o que se passa dentro de uma igreja, as lutas que eu via meus pais tendo e tudo mais, eu pensava, não quero isso para minha vida, não. Então, o chamado missionário foi uma resposta, talvez, para onde eu não me encontrava e eu via, não, o campo missionário pode ser um lugar. Então, depois daí, já no meu primeiro ano, eu busquei sempre ter experiências em campos missionários. Fiz vários, Sim. fui para Socorro, em Manaus, fui para Anjos lá com a Adriana, fui para Juvep, no sertão do Piauí, no sertão da Paraíba, com o intuito de tentar
me encontrar, tentar saber onde o Senhor queria me usar, como o Senhor queria me usar. E até então, o ministério, a missões já estava muito forte em mim. Quando eu fui fazer estágio lá em Cesarina, ainda tinha esses questionamentos, né? Quando eu fui para Cesarina, no meu último ano de seminário, eu tinha acabado de chegar de Anjos, e eu tive uma experiência muito legal lá em Anjos, junto com o pastor Vinícius, que está lá em São José dos Campos hoje. Nós ficamos do estágio de 49 dias lá. E lá era uma igreja, num campo missionário. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com uma igreja dentro de um contexto, né, diferente do meu. Missionário. E foi lá que, Transcultural, né? transcultural, Ribeirinhos. Eu acho que foi lá que caiu a minha ficha que o fruto de toda a obra missionária é uma igreja. Então eu precisava me preparar para construir uma igreja, para servir dentro de uma igreja. Mesmo meu coração queimando por missões. Eu acho que foi quando acabou um pouco da minha crise sobre estar no CTCEB, sobre teologia, porque eu achava aquilo ainda que não me cabia ali, que eu precisava de algo mais direcionado para missões. E aí foi quando eu cheguei em Cesarina, com o pastor Ivanei, um cara muito bom, inclusive, e tinha uma visão missionária que estava dentro de uma igreja. Isso me ajudou a afinar muito essa minha relação entre pastorado e campo missionário. Neste ano, 2015, foi quando eu tive o primeiro contato com o Sertão. Primeiro contato não, primeiro contato com a Juvep. Sertão já tinha tido experiência. E aí, eu sabia que eu queria trabalhar com o Sertão, sabia que eu queria plantar igrejas no Sertão, conhecer a Juvep ou não. Então, o melhor caminho, se eu quero servir no Sertão, hoje o melhor caminho que eu tenho é a Juvep. Então, terminei o seminário com 21 anos. Todos os meus amigos tinham um caminho, todos iam para uma igreja, tinham algo definido, e eu ainda eu vou para a Juvep, vou continuar me preparando. E fui para a Juvep, certo de que eu queria servir entre os sertanejos. Lá na Juvep, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre quilombolas, em 2016. Eu não tinha tido nenhum contato com quilombolas, nunca nem tinha ouvido falar de quilombolas, sendo sincero com você. A verdade, Miquel, parece que a ideia do quilombo é um negócio que ficava muito longe da gente. Né? A gente ouvia falar de quilombo na escola. E não é nem na faculdade, não. É ginásio, ensino médio. Tem comunidades quilombolas. Os calungas são quilombolas. Eu ouvia falar dos calungas. Numa igreja que eu fiz estágio, fazia trabalhos com calungas, só que era calungas. Não tinha essa identidade quilombola. Eu acho que a identidade quilombola, só o nome, só a definição já traz muito ensinamento. E já traz muito desafio. E eu não fui desafiado porque eu não conhecia. Então, mesmo já tendo ouvido falar, mas não sabia dessa representatividade, o que significava e tudo mais, o que carregava. E aí, quando eu fui para a Juvep, foi quando eu fui tomar ciência. Vamos ajudar os nossos amigos aí que estão nos assistindo, porque nem todo mundo tem uma visão clara sobre o que é um quilombo, quem são os quilombolas. Dá uma explanação rápida aí para nós aí. Então, os quilombolas, eles são remanescentes de escravos que viveram, né, toda aquela a época da escravatura aqui no Brasil. Culturalmente, eles viviam isolados porque eram escravos fugidos das fazendas, que se organizavam em comunidades isoladas, onde mantinham ali a sua cultura, os seus costumes, e também a sua religiosidade. Então, essas comunidades, hoje, já desde daquela época, de lá para cá, são reconhecidos como comunidades quilombolas. Então, tem essas características da pele negra, da cultura afro, da religiosidade afro. Então, são as características que definem mais ou menos a comunidade. Então, para ela ser reconhecida pelo INCRA e tudo mais, ela precisa ter essa remanescência dos mais velhos, esse histórico. Algumas comunidades sabem até de qual povo lá da África que eles vieram, de tão forte que tem essa raiz. E tem comunidades, isso eu fiquei sabendo recentemente, tem comunidades que ainda têm dialetos africanos. Então, daí você imagina
quão preservada ainda deve ser a cultura africana dentro dessa comunidade. E fica aqui no Brasil. E as comunidades Olha só. quilombolas não estão restritas somente aqui ao Brasil. Tem, na América do Sul também tem alguns países que tem, Equador tem, a Colômbia parece que tem também. E quase todos, só não o Distrito Federal, Roraima e Amapá, parece, se eu não me engano, são os únicos 3 estados que não têm presença quilombola. E o restante, É todos os mesmo? estados têm comunidades quilombolas aqui no Brasil. São mais de Eu, 2 eu e a mil Lília não tivemos alcançadas. mais de 2.000. 2 mil comunidades sem nenhuma presença Olha, evangélica. há um tempinho atrás, aí já, talvez há uns 2 anos aí, talvez uns 2, 3 anos, eu e a Lília tivemos a oportunidade de conhecer uma comunidade quilombola entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, pegando a rodovia Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. Já chegando no Rio de Janeiro, nós vimos lá uma placa falando que era uma comunidade quilombola e resolvemos entrar e Sim, conhecemos ali, aliás, muito bem estruturada a comunidade, com liderança comunitária. Eles tinham um galpão onde eles mostravam todo o artesanato que eles faziam, coisa mais linda, e tinha um restaurante. Eu e a Lília fomos lá comer no restaurante quilombola. Né? Experimentamos uma comida típica, né? Muito gostosa, e aquilo realmente chamou a atenção da gente, né? Muito bom. então, existem comunidades e comunidades quilombolas. Hoje, né, há políticas públicas que beneficiam essas comunidades, mas exige uma liderança que corra atrás, né, desses benefícios. No sertão, né, especificamente, há comunidades que são de fato bem esquecidas, porque as políticas públicas não alcançam, mesmo nós sabendo que existem essas políticas públicas que são de direito deles, mas não há quem busque e acaba ficando na prefeitura ali esses recursos. Então é muito triste. Lá no Rio tem comunidades quilombolas até urbanas, porque eles já estavam Hum, no território e a cidade foi. Então eles têm o território próprio deles, mas dentro, na sim. parte urbana. Mas A ainda são cidade cresceu reconhecidos ao como. redor. Exato. Acho que no Rio e em Minas Gerais, em Belo Horizonte também, se eu não me engano. Tá. Então vamos lá, fala pra gente um pouco e conta um pouco de alguma história sua lá na comunidade, ou talvez antes de chegar lá, mas algo que seja interessante a gente conhecer. Então, aí para eu concluir, já entrar nessa parte. Quando eu cheguei Sim. na Juvep, Ieda foi quem me falou dos quilombolas, ela já estava orando pelos quilombolas, e aí o nosso plano era perfeito, era de irmos juntos para as comunidades, para um quilombo. Naquele ano eu fui conhecer a volta, assim, para pegar a linha da história, eu estava com 22 anos, Aham. né? Foi quando eu fui conhecer a volta, e aí eu tive a certeza de que era lá onde o Senhor queria que eu servisse. Por quê? Eu vou contar essa história. Em janeiro de 2016, quando eu fui para a Juvep, o Sérgio Ribeiro, que é o presidente da Juvep, me levou para conhecer um quilombo chamado Sítio Velho, no sertão do Piauí, município de Assunção, onde havia tido, há um ano atrás, um projeto da Juvep. Quando eu fui lá, o projeto da Juvep para mim era complicado, porque era um valor alto na época, seminarista, gente tudo quebrado. Eu saí do Goiás, vim para cá, para o Piauí, para mim era inacessível. Então, por meio da missionária Elisete, que naquela época servia a Juvep, foi quando eu conheci a missão Juvep, eu acompanhava as histórias, os vídeos, as fotos e tudo mais. E aí, em 2015, quando eu estava lá em Anjos, quando eu cheguei de Anjos, porque não tinha internet naquela época, eu fui ver as fotos, os vídeos, aí tinha um vídeo de uma comunidade, e ela era cantando uma música, e o vídeo dizia: crianças quilombolas louvando ao Senhor pela primeira vez. E Ó, as crianças cantando essa música. Eu, inclusive, mostrei esse vídeo lá em Cesarina. E aí, sim, eu lembro. Só que o episódio de Cesarina foi na metade da história. Eu vou contar o final da história agora. E aí, esse vídeo, eu chorava, porque eu orava ao Senhor: Senhor, eu quero ver isso, eu quero ver pessoas louvando ao Senhor pela primeira vez. E eu vi aquele vídeo umas 30 vezes. E em 2016, um ano depois, eu fui para conhecer essa comunidade. E quando eu cheguei lá,
fui com o Sérgio e com uma menina que estava no projeto anterior, e ela começou a cantar essa música, e na casa de um dos quilombolas ali que havia se convertido e que estavam, né, cultuando ao Senhor. E eu filmando, né, tudo, eu, que música, eu conheço essa música. Quando eu me peguei, era a música, né, do vídeo, e quando eu não tinha associado ainda que era a comunidade também do vídeo. E aí eu comecei a chorar. Eu, rapaz, Olha, eu estou na comunidade onde eu tinha orado, onde eu queria estar. A comunidade Sítio Velho, Assunção do Piauí. Eles cantavam, viverei para ti, Senhor, viverei para o teu amor. E ali me tocou muito. E sempre quando eu ia conhecer um campo diferente, quando eu fui para os Ribeirinhos, quando eu fui para a Amazônia, quando eu fui para o Pará, quando eu fui para a Bahia, quando eu fui para o sertão, eu sempre orava, Senhor, se for aqui onde o Senhor quer me usar, onde o Senhor quer que eu sirva, me mostre de alguma forma, me confirme isso de alguma forma. E aí, quando aconteceu isso, aí eu me senti muito, muito tocado. Eu orei para estar aqui. Hoje o Senhor me trouxe aqui. E aí nós olha saímos com só. as crianças e Sérgio ficou lá com os adultos na calçada fazendo o culto. Aí já estava terminando, eu fui lá ouvir se já estava finalizando para levar as crianças para fazer uma apresentação. Quando eu cheguei lá, esse senhor que estava na casa dele fazendo o culto, ele disse: não, pastor Sérgio, é porque aqui a gente se sente como órfão, porque a gente acabou de nascer na fé, só tem um ano que a gente aceitou a Jesus, mas não tem ninguém para nos ensinar da Bíblia. Olha Pastor, aquilo só. ali foi uma pesada no meu coração. Eu falei, Deus, pega Foi leve. apunhalada nas costas, né? Pega leve aí, que assim eu não consigo. Nesse ponto, eu já estava certo de que eu queria servir no sertão. E ali o Senhor começou a estruturar sobre quilombolas no meu coração. Ali eu comecei a ouvir, comecei a aprender, procurei estudar mais, e Eda me ajudou muito nesse processo. A Juvep me ajudou muito Eita, nesse processo. E quando eu cheguei em julho, eu fui visitar o quilombo que hoje eu sirvo, com 22 anos. Falei para minha liderança, eu quero ir. Eles mensagem um para avançamento novo, o quilombo ficava longe, não tinha internet, não tinha casa para eu morar. Eu ia ficar sem acesso, sem ligação, sem internet, sem minha família. E o pastor, na época, falou: Miquel, você tem certeza? Vamos esperar, vamos formar uma equipe para você ir. O pastor, eu tô turbinado, pastor. Eu preciso ir agora. Não me deixa esfriar, não. Aí ele, tá, você vai, a gente fica assistindo você, e a gente vai com cuidado e você vai. Tá bom. E aí, então, 2017, em junho, eu fui para o campo. Não tinha... A igreja não estava pronta, não tinha onde eu morar. Eu morei 4 meses com uma família lá, uma irmã que já é crente, a irmã Natália. Morei 4 meses na casa dela, me recebeu como filho mesmo. Mas é estranho você chegar, desconhecido, passar 4 meses na casa de uma família, numa cultura totalmente diferente. Então eu tive que entrar e viver como eles viviam. Para mim foi muito bom, porque ali eu fiz a Costumes minha... diferentes, né? Então, eu mergulhei de fato, né? Embora eu fui disposto a isso, mas não poderia ter sido melhor do que morando mesmo na vivência deles. Ali eu ouvi as histórias deles, eu percebi os costumes dele, eu fiz a etnografia do povo, do costume, do estilo de vida. Então, 4 meses foi muito rico para mim nesse sentido. Mas 4 meses também foi o tempo para chegar no auge do meu choque cultural, onde eu já não aguentava mais, embora ela me tratava como filho mesmo, com mimos e tudo. Mesmo durante os 4 meses. Não era aquela, já estou abusado. Não, ela me trata até hoje, inclusive. Mas eu precisei de um espaço meu, porque chegou no momento em que eu não aguentava mais ouvir a voz daquele povo. Eu não aguentava mais ficar naquele lugar, eu não queria ver ninguém. Tanto que quando eu me mudei... Miquel, vamos deixar claro que isso é o que se chama de choque cultural. Isso, foi um choque cultural. Muitas vezes as pessoas não sabem que isso pode acontecer, e acontece. Não É é natural. que pode ser que aconteça, não. Acontece. Ou logo ou mais à frente. Mas o choque cultural acontece.
como eu tinha estudado isso, então eu fiquei tranquilo, porque se eu não soubesse disso, eu ia achar que era rejeição ao campo, que era Deus fechando a porta, não, eu estou no lugar errado, mas eu sabia que era um processo natural, então eu precisava me cuidar, eu precisava criar o meu espaço. Então foi quando eu me mudei, mas tinha dias que eu entrava no quarto, ele sabia que eu estava lá quando minha moto estava do lado de fora. Então eu colocava a moto para dentro, nem ventilador ligava para ninguém saber que eu estava dentro de casa, não ter nenhum ruído para eu ficar dentro de casa. Porque eu não queria ver ninguém. Naquele ponto, nos 4 meses, meus pais não tinham ido lá ainda. É, Rebeca não tinha ido lá ainda, nenhum dos meus amigos tinha ido lá ainda. Então, na minha cabeça, não tinha nada que eu pudesse dizer para dividir aquilo que eu estava vivendo, aquela ansiedade que eu estava passando, porque ninguém tinha ido lá, ninguém sabia o que eu estava passando. Então, na minha cabeça, não tinha ninguém que eu pudesse dividir aquilo, então eu tinha que aguentar mesmo. Às vezes pegava a moto, ia andar, depois voltava para casa. O que eu acho interessante é a igreja aprender, descobrir essa realidade, né? Porque a igreja tem alguns conceitos errados de nós missionários, né? A igreja, primeiro, ela acha que o missionário ele é um herói, ele é muito corajoso, né? E eu cansei de falar com as pessoas, não tem nada de coragem, a gente simplesmente está obedecendo, né? A gente está indo, Deus mandou isso, está indo. Não é? Não tem a ver com coragem, não tem a ver com amor no sentido de uma paixão. Ela existe uma paixão inicial pelo campo missionário, né? Sim. Quando a gente está passando pelo choque cultural, a gente continua ainda amando aquele lugar, sabendo que Deus quer a gente ali. Mas a nossa cultura, o nosso conhecimento, a nossa cosmovisão, a maneira como a gente interpreta a vida, entra em choque com aquela nova cultura, que vê o mundo diferente, vê a vida diferente, né? E aí esse choque, né, que é o que a gente chama de choque cultural, não é? Sim. Aquele negócio, você quer entender, quer ver aquela coisa diferente apenas como diferente. Mas existe algo que briga dentro de você, que é justamente essa cultura sua, essa forma da sua criação, essa cosmovisão, que teima em querer dizer que você é melhor do que o outro. Geralmente Sim. é assim. Né? E não é dessa maneira. É algo muito pessoal, porque não é uma coisa... o seu desejo é de estar num lugar diferente, mas você não vai mudar aquela realidade. Então, eu que tenho que me condicionar àquela nova situação, eu que tenho que mudar. Então, é um momento muito pessoal também do missionário, é um momento de reflexão, de estudo da cultura, mas também de autoconhecimento, né, dos seus limites e tudo mais. É um momento muito especial, necessário, né? Eu arrisco dizer que até necessário de todo o processo, embora a gente saiba que é natural, mas é necessário também. É um momento onde você vai definir, né? Não, eu vim para cá, eu vim com tudo, então eu estou aqui disposto a viver isso. Então essas convicções, isso que sustenta você. Se fala muito que há dois momentos na vida do missionário que são é impossível de você fugir deles. Primeiro é o momento turístico, né? A gente é turista. Né? Então, aqueles 4 meses que você viveu ali, é turista, tudo é novo, tudo é bonito, tira fotografia. Você não tem como fugir disso e até nem pode fugir disso. Porque você tem que vencer isso logo, para você poder entrar logo no dia a dia do campo missionário. Então, é bom, isso pode durar até 1 ano. Né, de 6 meses a 1 ano, essa coisa de, coisa bonita, vamos tirar foto, num certo ponto é muito bom para o missionário, porque isso é o que gera a etnografia, né? Vai gerar o conhecimento da cultura, a comida, tudo é gostoso, porque é diferente. Uma carninha de bode guisada, maravilhoso, hoje eu não aguento nem o cheiro. É verdade, não é? É isso mesmo. Então o primeiro é essa expressão turística, né? O turistar do missionário. E o segundo é o choque cultural, que você às vezes pensa, não, eu não vou passar, passa. Passa.
Passa, gente. Sempre passa, graças a Deus. Eu quero testemunhar, inclusive, quando nós estivemos em Moçambique, nós tivemos, e o choque cultural não é uma só vez, né? Ele tem etapas, né? Conforme você vai aprofundando no conhecimento e vai se envolvendo com a cultura, você vai aumentando um pouco esse choque cultural. Ele pode, depois de 10 anos no campo, você pode ainda ter algum choque, né? Mas eu e a Lília, nós tivemos período lá em Moçambique que nós... tinha dia que eu falava para a Lília, Lília, eu não quero ver ninguém, eu não quero ver moçambicano, eu não quero ver, não quero ter contato. Aí eu saía, chamava o jardineiro, né, que trabalhava na missão, falava assim, olha, lá ele chama a gente de papá, né, de pai. Então, o papá hoje não está bem, né? Ah, o papá está com febre? Eu falei, não, eu estou com febre, o papai só não está bem, não está a passar bem. Então, se alguém procurar, não me chame. Aquele dia era o dia de entrar no quarto, era o dia de ficar dentro de casa, até de pôr o hino nacional brasileiro para ouvir. Dava aquela saudade até de ouvir o Galvão Bueno. Mas é isso. Momentos assim também. Como eu tava antes, né, na casa da irmã Natália, então, tipo, se eu hoje à tarde eu não tô bem, vou passar a tarde lendo o livro no quarto, então ela já ficava preocupada, achando que eu tava doente, aí ela ficava desesperada porque eu tava querendo ir embora. Então, tudo isso, isso vai desgastando. É verdade. Eu precisava de um lugar, e graças a Deus o Senhor providenciou um lugar, mas é sempre um processo. Agora, com o casamento, a gente foi um outro processo de choque também, de nova adaptação também, foi um novo momento. Então, é um processo, e é circular, não tem fim, não. É verdade. Você falando em casamento, quem já é casado, né, já passou pela experiência inicial do casamento, conhece o que é choque cultural. Às vezes você nunca tem ouvido falar, ouvir essa expressão, mas o casamento gera um choque cultural. Você começa a viver com uma pessoa que foi criada de maneira diferente, com costumes diferentes, né? Ela pode ser vizinha sua do lado da sua casa, mas é totalmente diferente, né? Você começa a ter contato com a família da pessoa, né, do cônjuge, e assim, aí começam a ter aqueles choques. Então é justamente isso, né? E no campo missionário a coisa é um pouquinho mais profunda. E aí, com o casamento, o choque cultural aumenta, né? Com certeza. Mas são os momentos, né? Quando... acho que a gente pode falar disso agora. Depois a gente volta, a gente fica caminhando nos assuntos. Quando a gente começou a se organizar para o casamento, eu e Rebeca, Rebeca me conheceu no preparo da Juvep, então ela sabia o que eu pretendia da minha vida. Ela estava cursando psicologia e a nossa conversa sempre foi se afunilando, sabendo que ia chegar esse momento, né? Primeiro momento em que eu fui embora, eu saí daqui da Paraíba e fui para o Quilombo, a gente já estava namorando. Então, primeiro foi essa primeira ruptura, né, do namoro à distância. E nós ficamos nisso durante 2 anos, né, namoro à distância. Eu lá no Piauí e ela aqui na Paraíba. Ela ia lá, eu vinha aqui, e a gente nessa negociação, vamos dizer assim. E a gente se preparando, ela fez algumas matérias também na Missão Juvep, de preparo missionário, para esse novo momento, né? Eu morava na igreja, a gente precisava de uma casa, então durante o preparo noivado também a gente foi construindo uma casa para a gente viver lá, tentando criar um ambiente, porque eu sabia que eu já tinha passado por todo esse processo de adaptação, e eu sabia que ia ter esse processo de adaptação dela também, né? Então eu tentei criar uma estrutura para facilitar ao máximo esse processo. Quando a gente começou a falar sobre casamento, eu sempre eu queria muito casar no Quilombo, e Rebeca queria ter o casamento de princesa dela. Aí rapaz, como a gente vai combinar isso? Nenhum nem o outro, os dois então, né? Então vamos tentar os dois. Ousado, né? 2 casamentos, 2 festas, tudo dobrado. Quem organizou o casamento sabe. E a gente resolveu entrar nisso.
sabendo que seria um desafio construir a casa e organizar 2 casamentos. Mas a gente estava certo desse momento, estava certo de que o Senhor estava na direção disso. Então começamos a sonhar com isso. O propósito foi aqui, nós iríamos fazer um casamento com a nossa família, com os nossos amigos aqui em João Pessoa. E lá no Quilombo, nós nos casamos, os nossos padrinhos de casamento foram famílias de lá do Quilombo, foram famílias que acompanharam, que me acompanharam, que me cuidaram, e que participaram também dessa acolhida para a Rebeca. Na minha cabeça seria muito importante casar lá, porque Rebeca iria chegar agora como minha esposa, e eu acho que eles participando do casamento seria mais fácil a aceitação dela também como deles, embora Rebeca tenha esse perfil, né, comunicativo e tudo mais. Então, foi um marco lá na comunidade, né? O Projeto Piauí estava com a gente, junto com muitos irmãos. Deixa eu aproveitar esse momento que você está falando do casamento que vocês realizaram, a cerimônia que realizaram lá no Quilombo. Tem a pergunta, a Ieda está aí, viu? Ela está nos assistindo. Sim, eu já falei tão bem de você aqui, você entrou depois eu repito para você. Pronto, Ieda, tá vendo, Ieda? Fica com ciúme, não. A Ieda fez uma pergunta aqui que todo mundo está achando interessante, né? Qual foi a reação da comunidade ao saber que você ia casar formalmente, já que eles não têm isso lá? Porque lá é o casamento tradicional deles, junta e pronto, né? Como é que foi a reação deles? Então, desde que eu cheguei, eu e Rebeca, a gente só namorávamos há 1 ano, há 6 meses quando eu cheguei lá. Mas eu sempre prometia um casamento. Não prometia um casamento lá, mas eu sempre falava, não, eu vou casar e vou trazer minha esposa para cá. E sempre fomentava isso, sempre alimentava isso. Quando eu comecei a ouvir deles o que o casamento representava, eu percebi que poucos eram casados mesmo, muitos eram juntos, e os que eram casados não aconselhavam os mais novos a casarem. Por causa do adultério, os homens traem muito e as mulheres sofrem muito. Então, a mulher mais velha não aconselhava mais nova a casar. Você vai casar, você vai ficar amarrada a um homem que vai te trair, que vai te fazer sofrer. Então, isso me marcava muito. Isso tá errado, né? Isso precisa ser mudado. Então, a ideia de casar lá tinha um propósito de ensinamento muito grande também. Foi o primeiro casamento cristão evangélico, não cristão evangélico e SEB, mas no modelo cristão, no modelo evangélico, e foi dentro da comunidade, dentro da igreja da comunidade, com eles sendo os padrinhos, eles participando e tudo mais. Então, o intuito era trazer esse valor do casamento, né? Rebeca estava lá toda arrumada, eu estava todo arrumado, todo mundo, né, teve uma festa, teve um jantar, teve, né, os docinhos e tudo mais. É possível, né? E com isso já teve casais que também falaram, pastor, a gente é só junto, e a gente quer casar e tudo mais. Teve um que queria casar junto com a gente, no mesmo dia. Eu, não, irmão, peraí, vamos, né, primeiro vamos fazer um negócio. Que ele já era casado há 20 anos, junto há 20 anos, e queria fazer a festa. Eu, não, peraí, vamos devagar. Mas você vê que isso impactou, isso trouxe ensinamento, isso trouxe um perfil que a gente quer ensinar para a comunidade. Isso foi muito, muito profundo, eu vejo isso. E isso marcou muito, tanto para mim, acho como para a Rebeca, como na vida deles. Embora, assim, na prática, foi muito cansativo. A gente casou no sábado em João Pessoa. Na segunda, a gente já pegou o carro, foi para o Piauí. E no sábado, a gente casou lá. Tinha 400 pessoas lá. A nossa casa tinha 40 pessoas dormindo no colchão no chão. Nossa família dormindo no carro. Foi assim, fisicamente foi desgastante, mas emocionalmente foi muito marcante. Deixa eu testemunhar um pouquinho o que é dormir na sua casa. Né? Nós dormimos na casa deles, né? E justamente o dia anterior de nós sairmos, de virmos embora, chegou a família da Rebeca lá junto com seu irmão, né? E então a casa é grande. Eles fizeram uma casa excelente, muito boa, bem arejada, porque faz um calor dos infernos lá, né? Então você não tem nem como fechar a janela para poder dormir, dorme com tudo aberto, e dorme no chão, dorme pendurado em rede, né? E aí
Olá, olha só aí quem chegou, Boa Rebeca. tarde. Agora acabou a disputa, Rebeca. Eu e ele estavam disputando quem é o mais bonito aqui. Mas agora Eita, nem você falando que ele é bonito, não tem jeito mais. Agora você chegou, você ganha. Fechou a Seja disputa bem-vinda. agora. É, obrigada. Estou aqui ligada ao lado no celular. eu vi que você entrou e foi estar acompanhando, né? Só É. que é muito bom. Muito obrigado por você estar aí, né? Senta aí do ladinho dele, fica aí. Ah, Então, eu estou tô contando aqui, falando que aqui. dormi a aventura que foi dormir na sua casa, né? Foi muito bom. Nos sentimos, apesar de tudo isso, nós nos sentimos muito amado, né? Muito bem recebido por vocês. Foi uma alegria imensa ter essa experiência aí de ajudar você a carregar água, né? Para poder. Pegamos os dias que não tinha água na sua casa. É. Rojão, meu no amigo. auge, no auge da seca do sertão, né? E ter que É, pegar e buscar água lá na fonte, e cada viagem era 100, 120 litros de água, né? Então foi é, muito bom, é quilombo foi muito bom raiz. mesmo. Não quer ter Nutella, não. Não tem Nutella, não, é isso aí. É, É muito bom, continue. Continue aí. 40 pessoas dormindo na sua casa. 40 pessoas. Então, foi muito marcante, assim, até hoje eles falam, né, do casamento, e pra gente, na nossa história, ficou marcado, né, 2 casamentos, nós nos casamos, sim, no campo missionário, no campo onde nós acreditamos que o Senhor nos chamou, nos escolheu para servir, e a gente, todo o nosso ministério é baseado no ensino por meio do exemplo, né, então o casamento foi uma prova disso, quando eu fui lá atrás, com 22 anos, hoje eu tenho 25, me propuseram de morar na cidade, que fica a 20 quilômetros de distância do Quilombo, e ficar visitando. Mas para mim isso já era muito forte. Precisa viver, precisa contato, precisa relacionamento. E para mim, eu solteiro, não fazia sentido eu ficar morando na cidade e ficar fazendo visitas. Eu Miquel, queria viver isso com eles. Miquel, você falou que tem mais de 2.000 comunidades, mais de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil. Só Sim. 3 estados, né? 2 estados e o DF só, que não tem nenhuma comunidade. 2.000 não alcançadas, são mais de Não, 5.000 comunidades. são mais de 5.000 e mais de 2.000 não alcançadas. Isso, sem nenhuma presença evangélica. Você sabe quantas que tem presença evangélica? Com uma É, pô, igreja? Então, de igreja construída, são poucas, assim, no Piauí eu tenho conhecimento só da nossa mesmo, assim, de templo e tudo mais. Com um obreiro vivendo dentro e tudo mais. Até onde Aham. eu tenho conhecimento, não vou dizer com certeza, eu vou dizer até o meu conhecimento. No Piauí, que são 84, se eu não me engano, 84 comunidades quilombolas, só tem a Sim, nossa. Então, daí só você nós. tira assim, a dimensão do desafio, né? Certo. Quantas comunidades quilombolas tem? Você sabe disso? Quantos que tem missionário morando dentro da comunidade? No Piauí ou no quadro Não, no, geral? no Piauí, no Piauí. Não, do Piauí eu só conheço eu. No quadro geral, nós Só temos. conheço. Ainda bem que você só- conhece você, né? Então quer assim, mas dizer, no quadro geral, nas comunidades do Piauí, só tem você de missionário morando no campo. Tem outros isso, missionários, mas que moram fora da comunidade. isso. E E também só vão lá existem, dar. por exemplo, a Assembleia de Deus é muito, né? Eles têm a igreja na cidade, aí tem um ponto de pregação, coisas nesse sentido, mas não uma igreja. Não uma Certo. igreja. No sentido de ser autoproclamável, dela mesmo viver a sua vida. Agora, Aham. no que diz respeito ao Brasil, nós temos o Aliança Pro Quilombola. A Aliança Pro Quilombola tem um site onde tem todos os dados de todas as comunidades no Brasil. Inclusive, você pode olhar perto no seu estado, perto da sua cidade, se tem alguma comunidade. No site da Aliança Pro Quilombola tem todos esses dados. Ah, Aham. nós fazemos parte dessa aliança, onde tem missionários que vivem né, se dedicam ao trabalho entre os quilombolas.
Então, há uma frente muito forte no Espírito Santo, há uma frente muito forte em Minas Gerais, com a Miriam Zanucci, lá no Espírito Santo com o Renato, que são pessoas engajadas, envolvidas, dedicadas mesmo aos povos quilombolas. Existe essa aliança. Somos poucos, né? Em vista da demanda. Qual que é o site que a gente encontra essa informação? Aliança Pro Quilombola. .com.br. Não, mas quem tiver interesse procura também, né? Ó, caiu a internet. Deve ter sido lá do Miqueias, ou será que é aqui? Bom, voltou? Machucou, não? Não deu nada. Então tá bom, caiu, mas não machucou, tá bom. Tá ok. Quem tiver interesse, então, é só pôr no Google lá, Aliança Pro Quilombola? Isso. É importante, mesmo que você não vá, mas para você ter conhecimento, para você orar intencionalmente pelas comunidades e tudo mais, é uma informação importante para se ter. E a gente que está na frente, né, a gente se alegra muito com pessoas que se dedicam a orar pelos povos quilombolas e tudo mais. Olha aqui, quem quiser conhecer a igreja, essa é a igreja do Miqueias. Como é o nome da igreja, Miqueias? Igreja Cristã Evangélica da Volta. Igreja Cristã Evangélica da Volta, está aqui. Ela é em formato redondo, né? Isso. Ela é redonda, então lá dentro, ao invés de cadeira, você tem uma arquibancada meio redonda, né? Não chega a ser redonda, mas no formato circular, que serve, e a igreja serve também como um ponto de referência para a comunidade, né? Para eventos da comunidade. Atendimento médico, que a prefeitura às vezes leva, algumas reuniões da comunidade acontecem lá, por ser um espaço comum e um espaço que acomoda todo mundo. Também a Lília tá lembrando aqui que o nome certo é anfiteatro, né? Foi construído em forma de anfiteatro. Tá Sim. certinho, tá? O púlpito lá, como é que é o púlpito? É uma pedra. Quando eu cheguei, já estava colocada, diz que foram 8 homens para carregar a pedra do púlpito lá. Isso quer dizer que não é um pastor que vai tirar, né? Não, pode bater, pode... Muito obrigado. É muito bonito, né? Construir uma pedra, uma laje de pedra em cima de outras duas placas de pedra, né? Ficou muito bonito lá, né? O batistério lá, eu vi na última foto, é uma caixa d'água de 1.000 litros, né? Foi utilizado uma caixa. Muito bem, tá bem. Porque realmente a água por lá, ali, correndo, não tem, né? Você tem a fonte onde as pessoas pegam a água, tem um rio ali, acho que é coisa de uns 2 ou 3 quilômetros, né? De distância, antes de entrar para a comunidade. Sim. Não, antes do asfalto, né? Antes de sair do asfalto para chegar na comunidade, né? Isso. Então o rio também. Depende da direção que você vem também, né? Depende da direção que você vem. Mas também o rio lá tem o seu tempo, né? Ele corre, mas tem hora que baixa a água, mas quando chove também... Agora encheu muito, uma barragem estourou e por mais de uma semana lá, sem energia e sem ninguém conseguir ir para a cidade. Muito bem, olha só. Nós sentimos aí a necessidade, quando nós fomos aí, já falei, nós sentimos a necessidade da questão da água, porque é interessante, sem energia a gente até fica, né? Qualquer vela, lamparina resolve, mas sem água é extremamente complicado, né? E não é uma necessidade só na sua casa, eu vi que é uma necessidade da comunidade em si. Tem um poço que foi furado aí, perto da igreja, né? Que foi a primeira, acho que foi a primeira ação missionária, né? Que a Igreja Cristã Evangélica teve por aí, furando um poço, deu água, dá água ainda, mas ela é uma água salobra, né? E a água salobra, ela é meio salgada, ela tem muitos minerais que às vezes impossibilita beber essa água e até de lavar o cabelo, né? E a coitada da Rebeca, né? Que não tem como lavar o cabelo com essa água aí. Mas, então nós conversando, eu e o Miqueias conversando, nós pensamos e sonhamos na possibilidade de uma hora ter um tanque ali, né? Um
um tanque construído, grande, talvez aí de 10 a 20 mil litros, que pudesse ser comprado a água em caminhão-pipa, colocar essa água aí e ter uma água que fosse boa para vocês, mas que também fosse servir bem a comunidade, né? Você chegou a ver sobre isso? Quanto que custa? Eu sei que há duas possibilidades, ou se constrói um tanque, né, de alvenaria, ou se compra um tanque desse tipo da Forte Leve aí, parece uma caixa d'água, é uma caixa d'água gigante, na verdade. E quanto que custa essa caixa d'água, esse tanque de 20 mil litros, não me lembro quanto, 10 mil? Aí em João Pessoa, e quanto que custa para chegar lá no Quilombo? Então, aqui em João Pessoa, eu vi o preço, na loja ficava no valor de R$ 4.000. E eu fui olhar uma loja lá, próximo do Quilombo. Próximo, assim, uma loja de estrutura que tenha mais próximo lá do Quilombo, fica a 60 quilômetros. Então, eu fui até ela e, para deixar a caixa lá no Quilombo, ficaria no valor de R$ 10.500. A mesma caixa de João Pessoa. João Pessoa custa quanto? 4.000. 4.000. E comprando na cidade próxima aí, para eles deixarem lá já para você, no local, 10 mil. 10.500. É muito grande, grande a diferença. Mas aí é por causa das dificuldades, né? Dificuldade de chegar lá, transportar essa caixa d'água lá, né? Realmente é complicado. Quantos poços artesianos tem aí na comunidade? É uma pergunta que foi feita aqui para nós. Vou dar a Igreja Cristã Evangélica, já foram 6 poços. 6 poços. Só da nossa igreja? Isso. A prefeitura, né, deve ter furado uns 4, 5. Mas de todos esses que tem água, assim, que dá para beber, água boa mesmo para beber, só são 3. Na comunidade toda. É um raio de 10 quilômetros, assim, da primeira localidade até o final. E desse tudo só tem 3 poços que é possível, que é potável, assim, que dá para beber. E a gente se vira com isso. Com que dá, né? Então aí tem uma outra pergunta aqui. Olha, hoje o pessoal tá querendo saber, viu? A Rebeca tá aí perto? Rebeca tá aí perto? Tá aqui do lado. Tá bom, olha só. Aí é para ela essa pergunta. Para ela, pode ser para você também. Como que está a saúde da Rebeca em relação à água? Então, não sei se ela vai querer responder. Quando eu nunca tive problema, inclusive com a água salgada. Minha barba se dá muito bem com a água salgada, meu cabelo também, mas ela ficou bem com medo. A gente, no começo, ela começou a dar uns problemas de saúde, sim. Tá dizendo que a Rebeca respondeu. Ela tá aí. Diga aí, Rebeca. É que para mim travou aqui com aquela queda do... Ela teve infecção urinária. Fala aí, Rebeca. Como eu falei, né? Eu tive infecção urinária uns meses depois que eu cheguei. E aí começou em um dia e piorou no mesmo dia. E aí a gente correu para o hospital e a médica passou os remédios, mas ela falou que existia a possibilidade de ser da água. Que muitas pessoas não se adaptam à água de lá e ficam com esse problema. Tá certo. Mas agora já sarou? Já melhorou? Melhorei. Mesmo com a água boa, né? A água que a gente usa boa. A melhor água é que a gente bebe e come, né? Faz comida e lava o meu cabelo. Mas ainda assim não foi suficiente. Isso, mas é nessa ordem, né? É beber, comer e lavar o cabelo. Não é o contrário, não, né? Prioridade, não né? Não tem perigo de beber água que você lavou o cabelo, não, né? Pois Olha mas só, aí a gente comprou a garrafão de água mineral para ver se era água mesmo. Mas aí acabou que a gente gastou em outras coisas. Porque é complicado, porque como a gente está a 20 quilômetros da cidade, e lá dentro do Quilombo não tem nada, nem um fósforo que precisa, não tem como comprar. E a gente só tem uma moto.
para tudo, para visitas, para tudo que a gente precisa buscar na cidade. Então, buscar um garrafão de 20 litros na moto, até fica complicado isso. A gente fica orando a Deus, Senhor, a gente não tem condição de ficar buscando água em Campinas para beber, já tem que buscar gás. Toda a nossa feira a gente tem que comprar e trazer na moto. A gente é muito arriscado, né? Perigoso. Então, e aí, um galão de 20 litros não é uma coisa, né, fácil de mobilidade. Então, Fora as quedas que já levou. fora as quedas que já Fora as levamos. que já levou, né? Olha só, É. tem duas, o pastor Paulo Miqueias e a Rebeca, eles têm duas necessidades. Eu quero aproveitar aqui esses 24, 25 irmãos que estão nos acompanhando. Tem duas necessidades que talvez você possa levar para a sua igreja, ou até mesmo você como pessoa física, se você é um microempresário, alguém que possa auxiliar. Você pode tanto procurar o Miqueias, como falar comigo, eu encaminho essa ajuda para ele, né? Mas duas necessidades. Uma é a colocação de uma caixa d'água, de 10 mil litros, Miqueias, ou são 20? 10 mil? De 15 a 20, porque a pipa, Melhor, né? para que a pipa possa comportar. Tá. Porque Então, senão de não cabe 15 a uma 20 pipa mil d'água. litros. Isso. De 15 a 20 mil litros de água, ele precisa de um tanque desse lá. Segunda necessidade, eles estão precisando de um carro. Eles têm a moto, eu acho até que não é bom que eles desfaçam da moto, a moto é um grande auxílio no lugar daquele. Se você conhecer lá, ver como é o terreno lá, você vai dizer assim, não, eles vão precisar de moto qualquer hora aqui. Mas o carro é imprescindível, né? Para eles, para ajudá-los em algumas situações. Então, são duas situações que, sinceramente, eu não acredito que não há impedimento nenhum, não há milagre nenhum para ser feito aí. Uma caixa d'água grande e um carro é perfeitamente possível alguns irmãos, algumas igrejas se juntarem e conseguirem te ajudar a resolver isso. Nós vamos começar a fazer uma campanha, ela é do início uma campanha aqui, né? Se você quiser ajudar, entre em contato com o pastor Paulo Miqueias ou fale comigo para nós então nos organizarmos e ajudarmos a chegar isso até o Miqueias. Eu estou correndo aqui, Miqueias, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Tá bom. Tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para você. Se você puder responder bem rapidinho. Como que é a questão da religião afro na comunidade? Como é? A Desculpa. prática da religião. Como é Então, a questão da religião afro na comunidade? como eu me preparei antes de chegar lá, a gente estudou e tudo mais, então eu fui meio que, como a gente faz etnografia, a gente vai com o nosso olhar já meio afinado e pronto para perceber qualquer sintomas disso, né? Então tem o curandismo, tem essas coisas que a gente percebe que é um pouco da remanescência, mas eles têm festas específicas. Lá na volta mesmo tem o samba de cumbuca, que é uma festa dessa época. Eles dizem que a história, né? Eles batem tambores e arrastam os pés para levantar poeira. Diz que era quando viam os capitães, né, atrás deles para persegui-los, porque eles eram escravos fugidos. Eles faziam essa fumar, essa poeira e tudo mais, batiam esse tambor para avisar o pessoal para sair. Diz que daí que nasceu a festa. Mas aí é uma festa, eles fazem as danças deles, batem os tambores, tem as cantigas deles. Então, hoje, 3 anos, eu ainda estou nesse processo de estudo. Eu já ouvi muito eles. Eu quero que alguns irmãos da igreja tenham um pouco mais de maturidade para que... Porque o processo é que eles mesmos entendam se isso é de Deus ou isso não é de Deus. Não dá para que eu chegar da minha cultura e dizer é de Deus, não é. Né? Embora eu tenha o meu olhar crítico e tudo mais, tenha os meus pressupostos. Mas eles precisam ter esse diagnóstico. Mas existem sim as festividades deles ainda, toda a comunidade quilombola, isso é importante, toda a comunidade quilombola, para ser reconhecida pelo governo, pelo INCRA, pela a Fundação Palmares, ela precisa ter a religiosidade afro, então precisa ter o terreiro de macumba. Então todo quilombo tem. Então é obrigatório para ser reconhecido como quilombo. Então lá na volta tem o terreiro de macumba também, tem as pessoas que fazem parte. Muitos deles, alguns deles, para a glória de Deus, já aceitaram a Cristo, já deixaram, né? E alguns que não aceitaram a Cristo, mas têm ouvido a palavra e têm conseguido discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, isso por eles mesmo. Então, olha só, tá falando que nós temos...
Nós temos só 25 minutos, 25 segundos, 20 Sim. segundos agora. Vai cair a conexão. Eu vou refazer, chamar você, cai. E aí os outros podem entrar. Tem mais 2 perguntas aqui. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Então, se não sair, a Lúcia está falando que se não sair, pode ser que retome automaticamente. Eu retomo. Tá, Ótimo. eu vou retomar. É. Tá bem? Já estamos ao vivo de novo. Vamos ver se tem que Miqueias entrar. É rapidinho, só para ele responder mais 2 perguntas. Então vamos ver aqui se conseguimos aqui de novo. Paulo Miqueias está aqui de novo. Muito bem, vamos entrar novamente. Os irmãos estão retornando, os amigos, muito bem. Retornamos. Vai ter segunda etapa. Tá bem. Então, mais 2 perguntas. Agora a gente não precisa correr muito, mas também não vamos gastar mais 1 hora, tá? Creio que mais uns 5 nós conseguimos responder. Então, só para retomar, você estava respondendo a pergunta como é que é a questão da religiosidade afro lá na comunidade. Você concluiu dizendo, contou a história do que acontece lá, como é que é a roda de... Samba de Como é que cumbuca que chama. Samba de cumbuca, né? Samba de cumbuca. Cumbuca. Isso, cumbuca. E você então concluiu dizendo que é normal que tenha em toda a comunidade quilombola um terreiro para a prática do candomblé. Tá certo? Sim. É isso? Porque Sim. é algo que caracteriza a comunidade quilombola. Tudo bem. Isso. Aí tem uma outra... Pode falar. Só para concluir, é porque a gente tem que levar em consideração em culturas tribais, como quilombolas, os africanos, tudo mais, animistas, não tem como desassociar o que é sagrado e o que é profano. Então, é difícil você desassociar cultura de religião. Então, quando você tem que chegar com esse olhar crítico, porque muita coisa que é dita como cultura, por trás tem um fundo religioso. Então, essa é a discussão da contextualização de quando você chega numa comunidade e tudo mais. Porque é muito delicado, às vezes, você trazer personalidades da cultura para dentro da igreja, por exemplo, porque você julga somente cultural, mas que, na verdade, é algo religioso. Então, esse crivo... Eu, como missionário, como um fator externo cultural, não posso definir, né? Então, eles, depois de aceitarem a Cristo, de terem uma maturidade cristã, eles que vão fazer esse discernimento para que eles ensinem a eles mesmos. O que eu faço, né, como missionário, como servo de Cristo, como instrumentador da palavra, é dar essas ferramentas para que eles consigam fazer essa análise. Mas existem muitas coisas. Por exemplo, só um exemplo. A capoeira, por exemplo, a gente, né, que é um esporte, né, é algo cultural, mas ela tem uma raiz religiosa. Então, muitas coisas a gente tem, né, não querendo polemizar, mas a gente tem que ter esse crivo também, para não misturar as coisas. Falando ainda de religiosidade e crendices, há uma pergunta aqui: quais lendas eles acreditam? Quais lendas eles mostram que acreditam lá? Existem muitas crenças. Assim, eles vêm, eles contam que já viram gente morta, seja no caminho. Tem um que conta que já viu uma pessoa morta sentada na garupa da moto à noite. Quando eu cheguei lá... Ele viu na moto dele. Estava na garupa dele. Quando eu cheguei lá, isso foi muito interessante. Foi na primeira semana, quando eu me mudei para lá. Alguns jovens tinham ido para uma festa dentro do quilombo, mas numa localidade mais distante. E eles tinham ido em um carro, eles tinham conseguido um carro cheio de jovens. E aí, quando estavam voltando dessa festa, tinha uma luz que veio guiando eles de lá da localidade até a casa deles. E eles filmaram essa luz. E essa luz subia, eu vi o vídeo. A luz subia, a luz descia, a luz crescia, a luz diminuía. E tudo isso eles filmaram, né? Eles me mostraram.
Então, logo quando eu cheguei, né? Cheio de dedo, cheio daquela coisa, esse povo aqui, né? O quilombo, vamos, né? Eu fiquei todo armado para isso. Mas hoje eu posso lhe dizer que essas coisas acontecem sim. Eu acredito, existe um reino espiritual, existem manifestações do reino espiritual, né? É verdade. E para aqueles que não fazem, que não foram lavados pelo sangue de Cristo, que não fazem parte do povo de Deus, eu acredito sim que eles podem ver, podem perceber essas coisas. Porque até então, até a igreja chegar, até a igreja se instaurar, até a gente chegar com o ensino da palavra, ali é o reino das trevas, né? Então, eu acredito sim nessas coisas nas histórias que eles contam e tudo mais, mas agora a gente já tem algo a ensinar, a gente já vem mostrando a palavra. Então, eles têm medo do escuro, têm medo de ficar sozinho e tudo mais. Então, a palavra vem trazendo essa segurança, essa paz que Cristo oferece. Então, tudo isso, né, quando eu cheguei, fui ouvindo as histórias deles, percebendo os traços culturais, isso me ajudou também a como eu vou conduzir o discipulado, quais as ênfases do evangelho eu preciso dar. Então, se eles sentem muito medo, se eles têm medo, se eles veem os espíritos... Opa, de novo. Pequena queda da internet. Ok. O Espírito de Deus, o Espírito de paz. Deu uma quedinha aí na internet, mas já retornou. Miqueias, que mais temos aqui? Eu estava lembrando aqui agora, você falando e eu lembrando. Nós tivemos uma aula lá em Moçambique, uma aula de religião tradicional com um pastor moçambicano. É aquele pastor que a gente fala que é fora da curva, né? Ele tá fora da realidade dele. Ele tem doutorado, mestrado em teologia. Então, assim, tivemos uma aula com ele sobre religião tradicional. Então, é o animismo, lá na África. E ele que não tem muita diferença daí do quilombo, né? E aí ele falou o seguinte, para o evangelho alcançar o africano, não é preciso de milagre. O africano não precisa de milagre. Porque milagre, o africano está acostumado com ele. Olha só o que ele falou. Está acostumado com milagre, porque as trevas fazem milagres. Então, e ele conta cada história e a gente só acredita porque foi ele que contou. Porque é um pastor de respeito. Porque, do contrário, a gente não acreditaria as coisas impressionantes que tem, né? Aqui tem outra pergunta aqui. É a Fernanda que está perguntando. Pastor Miqueias, lembra do que a Teresa falou que viu? Eu não sei. Então, a Teresa, ela é uma mulher, a Fernanda conhece muito bem ela, porque ela já teve muitas experiências com ela, algumas pessoas de Fortaleza também. Ela ficou possessa, a gente fez um culto na casa de uma parente dela, ela ficou possessa, parecia uma cobra, e ela dizia que ela via pessoas, a Fernanda até falou, pessoas, ela sentia a pedra, alguém jogando pedra nela, quando ela olhava não tinha ninguém. Então, ela, todas as vezes que a gente ia lá, todas as vezes que a gente orava, ela ficava possessa. Então, é real. É essa a verdade, né? O extraordinário faz parte do dia deles, né? Sim. Então, quer dizer, se Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que fazer algo muito mais extraordinário. E talvez a grande coisa, o que é mais extraordinário que Deus pode fazer aí, é justamente a transformação da mente e o coração deles, né? Exatamente. Porque tudo tá ligado a isso, aquilo que eles estão dispostos a crer e a maneira como eles vão interpretar, como eles vão enxergar a vida deles agora com Jesus, né? E dentro dessa questão de crer, e a palavra de Deus diz que a gente não crê se a gente não ouvir a mensagem, né? Tem uma pergunta aqui, muitas pessoas aí não sabem ler, é verdade? Sim. Então como é que elas têm acesso à Bíblia fora os cultos da igreja se elas não sabem ler? Quando eu cheguei, foi algo que me marcou muito, me chocou. Porque quando a gente começou a participar dos cultos, tudo mais, das reuniões, eu via alguns levando Bíblia,
e abriam a Bíblia na hora do culto e tudo mais. E eu achava que eles liam, mas na verdade eles viam na cidade que os crentes têm que levar a Bíblia para a igreja e que tem que abrir a Bíblia quando o pastor está pregando. Então eu tinha que abrir a Bíblia de todos eles. Quando eu ia fazer a leitura bíblica, eu tinha que abrir a Bíblia de todos eles. Abra a Bíblia, irmãos. Aí ele abria a Bíblia, quando mostrava, tá de cabeça para baixo. Aconteceu. Aconteceu já várias vezes. É real. Então, eu pensei, meu Deus, né, se nós precisamos da palavra, né, foi pelo ouvir da palavra, e eles não têm acesso, né? Como a gente vai fazer isso? Porque eu posso dizer assim que uns 80% da comunidade é analfabeta, e os poucos que têm são assim, alfabetizados de juntar A com B, né? Mas não tem estrutura para uma análise bíblica, são poucos mesmo. Então, quando eu cheguei, a gente fazia decoração de versículos, eu escrevia nos cartazes os versículos, não tinha data show, eu escrevia nos cartazes, colocava uma palavra e um desenho para associar a palavra ao desenho, e separava em frases pequenas para eles irem memorizando e tudo mais. E até hoje eu começo, o salário do pecado é a morte, eles respondem, porque vai ficando gravado, né? Vai ficando gravado. Esse ano, ano passado, aliás, com a ajuda de uma igreja cristã evangélica de Catalão, e um material que a Aliança Pro Quilombola nos disponibilizou, o Cartão do Céu, a gente deu um sonzinho, né? O sonzinho com a Bíblia em áudio para eles, e também tem alguns estudos bíblicos, e aí eles começaram a ouvir em casa. Isso foi um avanço muito grande. Eles começaram a vir com perguntas, o que não era comum, né? Então a gente às vezes ia fazer o estudo bíblico nas casas, eles iam à igreja, culto de oração, culto de estudo bíblico e tudo mais, mas a gente sempre que conduzia, fomentava as perguntas. Com isso, com a Bíblia em áudio, eles começaram a vir com perguntas, perguntando o que é isso, o que é aquilo, o que é circuncisão, não sei o que, sabe? Eu ouvi, não sei o que é, nunca ouvi. Então, também foi um novo meio para ensino. Infelizmente, a gente só conseguiu disponibilizar para os irmãos da igreja, para aqueles crentes já da igreja. A gente não conseguiu disponibilizar para todo mundo. Mas depois a gente conseguiu só o CD, um pastor veio, trouxe só o CD, e a gente distribuiu o CD, eles colocam mesmo, porque eles têm a cultura do rádio, né? Eles estão lá fazendo as coisas em casa e estão ouvindo o rádio. As notícias, música, essas coisas. Pastor, pode levar para a roça? Pode levar para a roça. Vai lá capinar o feijão e deixa o somzinho lá tocando e você vai ouvindo. Então foi uma estratégia. Nós sempre estamos orando por isso. Porque esse CD é o da Sociedade Bíblica do Brasil? O CD, sim. O cartão... Não, chama Cartão do Céu. É uma missão mesmo que preparou esse material, muito, muito organizado. Na verdade, ele é para celular, mas como eles não têm celulares, né? A gente colocou no sonzinho, aí pega só o áudio da Bíblia. Tá. E no caso, o CD é bom para eles? Sim. Eles têm o aparelho para tocar o CD? Quase todos, pode dizer que quase todos têm o som. Então, essa é algo que a gente sempre está orando, porque a gente sabe que um processo de, por exemplo, preparar uma liderança é algo que exige esse estudo e tudo mais. Então, a gente tem sempre buscado estratégias do Senhor para trazer esse ensino, né, até chegar nesse ponto dessa autonomia. Eu sonho muito com que eles, né? Porque se eles levam a Bíblia para a igreja é porque eles querem ler, né? Eu acho que já passou do momento onde era só um costume de ver os outros levando, né? Eles têm vontade de aprender. A gente fez os livrinhos com os cânticos. Aí tem uma irmã que não lê nada, mas ela sempre pede um livrinho para ela ficar só olhando, porque ela não lê. Então a gente... Porque é o sentimento, a sensação de pertencimento, né? Se eu tenho, eu pertenço, né? Exatamente. É muito interessante. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui. Tem mais alguma pergunta aí, Lilian? Tá, teve bastante pergunta hoje. Mas tem uma pergunta aqui que eu até poderia responder porque eu passei por essa estrada. Mas a pergunta é:
como é a estrada? Tem boa manutenção da cidade até a comunidade? Responde aí. É como eu falei, a gente está a 20 quilômetros do quilombo até a cidade. E a gente está mais ou menos na metade do quilombo, assim, no que diz respeito à área. A gente está na metade, dessa metade até Campinas são mais ou menos 20 quilômetros. Não é boa a estrada, principalmente no inverno. Você tem de Campinas até a entrada, quando acaba o asfalto e vai entrar para a comunidade, são 7 quilômetros, se eu não me engano, né? 9 quilômetros até a entrada do quilombo, e da entrada até lá em casa são 11 quilômetros. Eu estou confundindo quilombo com quilômetros. São 11 quilômetros. Então não é boa a estrada. Quando chove, principalmente no inverno. Pura pedra. Assim, na seca, aquela pissarra grossa, que foi quando eu caí com Rebeca, a gente machucou bastante por causa disso. Na seca, aquela pissarra grosseira mesmo, que desestabiliza a moto. E no inverno, se choveu, pode desmarcar qualquer plano de saída, porque não tem como passar. Então, olha só, para quem fez essa pergunta aí sobre a estrada, eu não sei quem foi, mas se os outros tiverem curiosidade, logo que nós acabarmos a transmissão, nós vamos, até amanhã eu coloco no YouTube, lá no canal do Ensino Bíblico Sem Fronteiras, essa nossa live aqui. Então você pode indicar para outras pessoas. Mas eu também vou postar um vídeo sobre a nossa estada lá no Quilombo. Então mostrar um pouquinho do nosso tempo lá. E eu fiz filmagem da estrada. Então vai ser bom porque o pessoal vai poder ver um pouquinho. E tava boa. E tava boa naquele período, hein? Tava seco. Bom, uma outra pergunta aqui. Como que está o trabalho com as crianças? Quem é que faz esse trabalho com as crianças? Quando eu cheguei lá, eu ficava limitado. Era eu para tudo. Então, só tinha, né, para os cultos e tudo mais. E a gente percebeu que era um grupo que a gente não estava conseguindo alcançar. Então, lá dentro do Quilombo existe duas escolas de ensino infantil, até a 4ª série em uma, até a 5ª série em outra. Da 5ª em diante já tem que ir para Campinas para estudar. Então, que eu pensei? Pensei em fazer um trabalho dentro das escolas, porque na escola, embora sejam turmas muito seriadas, de manhã de 2, 3 até 7, e à tarde de 8 até 13 anos. Né? Tudo junto na mesma sala, todas as séries na mesma sala, mas pelo menos eles estavam divididos, né? Então teria as professoras, né, para me ajudar a controlar, e eu teria esse momento com eles. Então foi a estratégia que o Senhor deu. Aí eu fui na Secretaria de Educação, pedi a liberação da Secretaria de Educação, que é a primeira dama. Aí ela falou: Miqueias, por mim tudo bem, mas pode ter pais que não concordem. A gente não vai pregar igreja. A gente vai pregar, eu quero contar histórias bíblicas. Aí ela então faz assim, faz uma reunião com todos os pais, me chama que eu vou. Marquei um café da manhã na igreja, convidei todos os pais de alunos lá na igreja, fizemos o café da manhã, e a primeira dama, que nunca tinha pisado no Quilombo, foi lá junto com a Secretaria de Educação, foi pro café da manhã. Todo mundo duvidava que ela ia, mas ela me deu a palavra, aí ela foi lá e falou: nós apoiamos o pastor Miqueias nesse projeto e tudo mais. Então, aí vamos fazer a votação. E aí todos os pais concordaram. Aí a gente começou. Isso já no ano... Eu cheguei em 2017, 2018 a gente começou com os trabalhos na escola. Com os pequenininhos eu não conseguia, porque eu não conseguia falar na linguagem deles, não tinha material. Eu comecei com uma revista de primário, de professor, era o que eu tinha para preparar as lições. Depois, graças a Deus, o Senhor providenciou mais material. Então, eu só conseguia com os da tarde, de 8 a 13 anos. Então, todas as semanas, a gente tinha um momento com eles e era muito bom, porque tanto as crianças participavam, mas também os professores participavam. Todos os professores são católicos. Em cada sala tinha 2 professores e os professores eram os líderes católicos da comunidade. Então, eles estavam ali ouvindo a aula junto com as crianças,
eu fazia perguntas, eles respondiam junto com as crianças, eu passava atividades, eles respondiam junto com as crianças. Então, era muito rico, né, essa interação. Então, foi muito legal. Quando a Rebeca chegou, já tinha 1 ano e meio que a gente estava nesse processo de ensino nas escolas. Então, a gente queria trazer essas crianças para a igreja, para mostrar a importância da igreja, de participar da igreja. Aí a gente começou, a Rebeca fazendo paralelo o trabalho com as crianças durante o culto. Só que muitas crianças, o culto é à noite, as crianças teriam que ir sozinhas, e a gente viu que não dava certo. Então agora a gente está fazendo um culto específico delas, no sábado, no domingo pela manhã, o culto somente das crianças. Aí lá a gente divide. A Rebeca fica com os pequenozinhos, porque ela já consegue interagir com eles, e eu já fico com os maiores. Então tá tendo um culto específico para as crianças. Assim, vamos dizer, é um embrião da escola bíblica dominical. Coisa boa, coisa boa. Quando nós tivemos aí, nós deixamos alguns materiais da escola bíblica com vocês. Estão sendo úteis, então? Exato. Ele que a gente está usando. Se você que está nos acompanhando aqui e vendo essa live, se você tem algo na sua casa que você possa doar, né, para o Miqueias, para o seu trabalho, um material infantil, alguma coisa que ele possa usar, você pode até se manifestar aqui, né, deixar uma mensagem, olha, eu gostaria de fazer uma doação de material, pode colocar aí e nós vamos providenciar que esse material chegue até o Miqueias, tá bem? Vamos ajudar aí nesse processo. Acabou de entrar mais uma pergunta aqui. Os católicos não atrapalham o seu trabalho com as crianças da comunidade? Então, quando a gente começou... Quando a gente fazia nas escolas, não, pelo contrário, eles participavam. A líder católica, não tem uma igreja católica lá. Mas tem essa senhora, Na Preta, o nome dela, ela é a professora da escola e ela é a líder. O padre vai para casa dela para rezar o texto, ela às vezes conduz o texto e tudo mais. E ela participava da escola bíblica com a gente, dos ensinos bíblicos com a gente, né? Ela sempre armada, às vezes fazia uma pergunta ou outra assim, mas eu sempre prezava, né, para ensinar o que estava na palavra. Isso às vezes, né, confrontava a crença deles, mas eu sempre mostrava na palavra. Quando a gente, né, começou a catequese. Começou a catequese lá tanto para as crianças como para os adolescentes. Então ficou meio complicado, porque aí a gente queria fazer a escola bíblica no sábado pela manhã. Aí elas falaram, pastor, mas no sábado não dá porque tem a catequese, que é das crianças de 8 até 12 anos. Não, então vamos fazer no domingo. No domingo já é de 13 a 18, parece. Então tem alguns de 13 anos que participavam, mas aí agora, às vezes eles vão lá para a igreja, às vezes vão para a catequese. Então no sábado eles vão para a catequese e no domingo eles vão lá para a igreja. Então às vezes eles trazem coisas da catequese para perguntar e às vezes eles levam coisas lá da igreja também para a catequese. É uma guerra fria, vamos dizer assim. Guerra fria, tá certo. Miqueias, olha, eu sei que a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas não adianta a gente querer esticar muito. Eu quero só tirar uma curiosidade do pessoal. Aqui você tá vendo um mapa ao contrário do Brasil, obviamente, porque aqui mostra ao contrário. Mas tá espelhado, tá espelhado. Mas dá para você ter uma ideia aí, o Piauí é esse em vermelho, cercado em vermelho. Eu marquei a distância aí de Brasília até lá, dá quase 1.500 quilômetros. Quase 1.500 quilômetros. Dá mais ou menos quase 20 horas de viagem, se for de uma vez, né? Então, só para você ter uma ideia da localização de onde o Miqueias está em relação ao Brasil, onde você está, tá bom? Só uma curiosidade aí. Muito bem. Meu irmão, olha, muito obrigado por você ter nos permitido esse bate-papo. Obrigado a Rebeca. Foi uma boa de uma live, né? Nós tivemos aí, chegamos a beirar 30 pessoas, se não passou, 34 pessoas, 35 pessoas, né, que entraram para ver, uma média de 20 a 24 pessoas que ficaram vendo toda a nossa conversa. Creio que muitos ouviram falar de coisas que nunca tinham ouvido,
né? E isso foi muito interessante. Eu fico muito feliz de poder contribuir com o seu ministério e também com a divulgação de missões, né? Nós falarmos de missões. Ia falar alguma coisa, Lília? Nós ficamos muito felizes de estar com vocês aí, estarmos aí com vocês em dezembro. Temos passado aqueles dias, foi tão pouco. Eu fiz uma promessa de voltar nesse ano ainda, para ficarmos aí uma semana. Nós tínhamos planejado para julho, né? Mas parece que vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil, porque parece que as coisas não vão melhorar a esse ponto antes do final do ano, né? Eu espero que até o final do ano melhore. Vocês estão aí por conta da pandemia também, né? Estão aí perto da família da Rebeca. A gente ora a Deus pedindo que o Senhor dê saúde para vocês, inteligência, sabedoria, muita disposição, e o Senhor renove constantemente a força e o vigor de vocês. Amém? Amém. Então, os irmãos que participaram estão aí desejando também a bênção de Deus, desejando ir novamente aí. Eu sonho de um dia, quem sabe, a gente fazer uma viagem aí para trabalhar, né? Eu sei que anualmente, todo mês de julho tem algumas coisas, parece que esse ano não vai ter uma ação aí, por conta da pandemia também, mas quem sabe a gente pode uma hora programar uma viagem e levarmos alguns irmãos aí para conhecer o Quilombo, e esses irmãos maravilhosos. Fiquei encantado com eles, achei muito bom, viu? Amém. Deus abençoe. Vou deixar uma última palavra para você. É muito bom. Primeiro, falar de algo que você ama, falar de algo que você vive. É muito bom quando há ouvidos dispostos que há interesse por isso. Eu fico radiante mesmo, e eu poderia ficar muito mais tempo aqui falando e compartilhando com vocês, mas a gente está disponível para conversar, para desafiar, para encorajar, e o que a gente tem vivido lá é privilégio do Senhor. Então, que isso serve para nós, para nos edificar, para nos desafiar. Amém. Mas também o Senhor tem nos usado para desafiar outros, edificar outros. Então, nós estamos disponíveis para isso. Nós somos uma voz para o povo quilombola, uma voz para a evangelização dos povos quilombola, mas também nós somos uma voz chamada por Cristo para a missão dele. Então, a gente está servindo nesse sentido e com essa disposição. Está todo mundo, né, incerto sobre isso, tudo que está acontecendo no momento que a gente está vivendo, mas a nossa confiança continua a mesma no Senhor, né? E Ele tem trazido paz para os nossos corações. Amém. E o Senhor, com a graça dEle, segundo a boa vontade dEle, ainda vai nos dar muitos anos para servir e amar a Ele. Amém. Eu quero convidar você, Miqueias, e a Rebeca, e todos vocês que estão nos vendo, para vocês participarem da live da próxima semana, próxima terça, dia 12. Dia 12, às 16 horas, nós teremos uma live com a missionária Keili, que está trabalhando no Peru. Né? Ela está muito animada, querendo falar do trabalho dela, querendo mostrar algumas coisas. Eu quero convidar você a participar. A Keili é uma irmã preciosa, que nós amamos muito, e eu espero a gente poder... Me viu criancinha, Keila. Oi? Keila me viu criancinha, ela deve estar me vendo aí, nem reconhece mais. A Keila está online? Estava online. Nossa, estava assistindo. Se falar para ela que ela viu você criança, ela vai ficar brava com você, viu? Olha lá, ela acabou de falar, olha lá. Tá certo. Então, semana que vem com a Keili, olha ela aí. Eu não tinha visto que ela estava online. Muito bem, Keili. Então, semana que vem, às 4 horas, vamos estar aqui novamente. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Amém. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso com Miqueias e a Rebeca, de poder ouvir, ó Deus, o testemunho deles, de poder conhecer o trabalho deles, e principalmente por saber, ó Deus, e conhecer o que o Senhor tem feito por intermédio deles. Estenda a tua poderosa mão sobre eles, ó Pai, suprindo as suas necessidades
E nós lembramos agora aqui, ó Deus, a necessidade que eles têm de um tanque grande para armazenamento de água, de um carro para que eles possam se locomover com mais segurança e possam até mesmo servir a comunidade. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor os guarde, os proteja de todo mal, livrando-os, ó Deus, de todo homem mau, de toda maldade do coração humano, que possa intentar ou querer tentar alguma coisa contra eles. Que o Senhor, ó Deus, levante a tua mão poderosa e protetora em favor deles. Pedimos, ó Pai, que nesse período em que eles estão junto da família, sejam dias agradáveis e preciosos para eles. Renova a força, aumenta o vigor, para que eles se sintam cada vez mais capacitados e dependentes do Senhor. Te damos graças a Deus por isso, pelos irmãos que nos acompanharam. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Grande abraço a todos. Abração, pastor. Até mais.